pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula nós vamos falar sobre processos de separação de mistura e propriedades dos materiais. Essa é a semana 3 do volume 2 do primeiro ano do ensino médio regular. Mas antes da gente ir para a nossa aula, vou aí contar as novidades da escola online. Projeto Eu Não Erro Mais tá para começar. Salve a data, 7/6. E também, nosso projeto de redação. Cada semana, na quarta-feira, às 16 horas, nós temos uma live com coordenação da professora Daiane e do professor Genival. E eles, cada vez mais, têm trago aí temas muito bacanas, muito legais. Vale muito a pena assistir. Se você não assistiu no momento, ao vivo, fica gravado, mas participar é muito legal, tá bom? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, antes da gente ir realmente, trabalhar os métodos de separação de mistura, nós precisamos entender aqui que existe uma classificação das substâncias e das misturas, tá bom? Então, antes da gente ir para esse tópico, que eu também tenho uma aula gravada desse conteúdo e vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, tá bom? De substâncias e mistura. Acho legal vocês verem, mas vamos aqui dar uma recapitulada rápida. Os materiais, pessoal, a matéria, ela pode ser classificada como uma substância ou como uma mistura. Se nós classificarmos a matéria como uma substância, o pura aqui, de certa forma, é redundante, tá bom? Se é uma substância, está pura. E aí nós temos dois tipos de substância, uma subclassificação de substância. Nós temos aquelas substâncias que são simples e substâncias compostas. Como diferenciar uma substância simples de uma substância composta? Essa diferenciação está ligada diretamente, gente, aos elementos que constituem essa substância. Substâncias simples são formadas por um único tipo de elemento. Já as substâncias compostas são formadas por dois ou mais elementos químicos, ok? Então, essa é a diferença, mas ambas, seja simples ou composta, é uma substância. Por exemplo, um exemplo de substância simples. Nós temos, gás oxigênio. Um exemplo de substância composta. O dióxido de carbono, o gás carbônico, ok? A substância gás oxigênio só tem a composição do elemento oxigênio. Já a substância composta, CO2, tem a presença do elemento carbono e do elemento oxigênio, certinho? Agora nós vamos ver uma subclassificação de mistura. Primeiro, o que é mistura? Mistura, gente, é quando vai ter a presença de duas substâncias ou mais, dois componentes ou mais. E essas misturas, elas podem ser assim classificadas como homogênea ou heterogênea. Isso vai depender do número de fases. Se você identificar uma única fase, isso quer dizer que é uma substância homogênea. Por exemplo, você pegar sal e solubilizar na água. Então, você não identifica o sal, ele fica ali solubilizado. Você vai ter somente a visualização de uma fase líquida, ok? Já uma mistura heterogênea é uma mistura que a gente identifica duas ou mais fases, Por exemplo, você pegar areia e misturar com água. A areia não é solúvel em água, pessoal. Logo, esse sistema aqui, nós vamos, ver duas fases, Nós vamos ver dois componentes ali naquela mistura, a areia e a água, ok? Então, novamente, mistura é quando nós temos duas substâncias ou mais. Vamos classificar como mistura homogênea quando nós vemos uma única fase, E heterogênea quando nós vemos duas ou mais fases, ok, pessoal? E aí, em função dessa classificação, se a mistura ela é homogênea ou se ela é heterogênea, é que a gente escolhe o método de separação de mistura adequado para se utilizar para separar essas substâncias que estão em uma mistura, ok? Então, cada método, ele é, na verdade, baseado em um princípio, uma propriedade do material.
E em função de cada método, existe, né, claro, a aplicação. Por exemplo, nós vamos ver aqui a separação de misturas heterogêneas, né, que apresentam 2 ou mais fases, ok? Então, aqui estão possíveis métodos. Por exemplo, a catação. Nós podemos utilizar o método de separação de catação quando nós temos, né, materiais de aspectos muito diferentes, de tamanhos diferentes. Por exemplo, né, a gente aplica esse método no nosso dia a dia por meio da catar feijão, né, para colocar o feijão para cozinhar, tirar pedras, gravetos. Então, é o método que a gente utiliza, a catação. Nós temos também a peneiração, né, que vai utilizar como instrumento uma peneira, que vai separar materiais com diferentes tamanhos. Por exemplo, né, peneirar uma areia na construção civil, onde você vai tirar pedras e grânulos maiores da areia para ela ter mais fina para ali fazer um revestimento, né, de uma parede, por exemplo. Dissolução fracionada, ela vai estar baseada na solubilidade. Por exemplo, você tem uma mistura de areia com sal. O sal é solúvel em água, a areia não. Então, você consegue aí separar o sal da areia, né, adicionando água. E depois, né, você filtra para retirar o material que não foi solúvel, no caso a areia, e a água é evaporada e aí você tem o sal separado. A filtração, gente, é utilizada quando nós temos material que não é solúvel num gás ou no líquido. Por exemplo, né, vai ter uma diferença acentuada no tamanho das partículas. Por exemplo, água e areia. A areia fica retida no filtro, a água passa. Por exemplo, né, o funcionamento de um aspirador de pó, né? Ele succiona aquele ar com a poeira e a poeira fica retida ali no filtro. Separação magnética, gente, é um método que nós utilizamos quando um dos materiais a ser separado é atraído por um ímã, tem propriedades magnéticas. E a decantação é utilizada, né, quando nós temos diferença de solubilidade também, e essa separação ela é ajudada, né, pela ação da gravidade. Então, aquele material mais denso vai ir para o fundo e o menos denso vai ficar na parte superior, ok? Nós temos também, gente, a separação de misturas homogêneas. Lembrando aqui, mistura homogênea que apresenta uma única fase, né? É uma mistura onde vai apresentar uma única fase. Nós podemos usar o método de separação de evaporação quando a gente não tem interesse em isolar o líquido, tá bom? É um método usado quando você tem uma mistura homogênea de um sólido com um líquido. Então, é baseado, né, na diferença de temperatura de ebulição, assim como a destilação simples também é baseada na diferença de temperatura de ebulição. Porém, aqui na destilação simples, você vai montar, né, fazer uma montagem de um equipamento de tal forma que você vai isolar tanto a substância líquida quanto a sólida. Na evaporação, não. A gente isola somente a substância sólida. Já a destilação fracionada, gente, o procedimento é bem similar da simples. Porém, a destilação fracionada, ela é destinada a ser utilizada para mistura de líquidos com temperatura de ebulição diferente, ok? E aí, já é uma montagem um pouco mais elaborada e é um método um pouco também mais demorado do que o método quando utiliza-se destilação simples. E por último aqui nós temos, né, como método de separação de mistura a extração por solvente. Por exemplo, determinado material de interesse é solúvel em determinado solvente, tem uma maior solubilidade em determinado solvente do que em outro. Então, tem-se aí a migração. É um método que também se baseia na solubilidade. Certinho? Diante disso, pessoal, vamos aí fazer as atividades. Atividade 1. Leia a frase abaixo e justifique por que as palavras sublinhadas estão empregadas de maneira errada. Em seguida, reescreva de forma correta. Então, vamos lá, gente. A água do mar é uma substância líquida e salgada. Já errou, por quê? A água do mar, gente, não é uma substância pura. A água do mar é uma mistura, né? A água do mar tem ali água e diversos sais minerais solubilizados, né? Então, é uma mistura. Então, o erro já está aqui. Em regiões próximas à praia,
Anela muita areia dissolvida. Gente, outro erro, a areia não se dissolve na água. A areia vai estar ali misturada, né, nas ondas, por aquele movimento das ondas, então vai ali misturar a areia, né, na água, mas não é dissolvida. A gente consegue observar ali a areia. É uma mistura heterogênea que se forma, né, e a gente consegue diferenciar pelos nossos próprios olhos a areia na água, ok? Então, uma proposta aqui de resposta para vocês, né, para a gente substituir essas palavras que estão erradas, né, a frase ficaria: a água do mar é uma mistura homogênea, líquida e salgada. Em regiões próximas à areia, anela muita areia, né? Formando uma mistura heterogênea, pois a areia não é solúvel na água. Ok? Vamos para a próxima atividade, atividade 2. Qual dos métodos de separação seguintes se baseia na diferença de densidade? Então, gente, decantação, ela se baseia na diferença de densidade? Sim. Cristalização, não. Cristalização se baseia na diferença de temperatura de ebulição. Destilação fracionada também, gente, se baseia na diferença de temperatura de ebulição. Sublimação, gente, nem é método de separação de mistura, né? O que é sublimação? É a passagem de uma substância do estado sólido diretamente para o gasoso, sem passar pelo estado intermediário líquido. Ou também a gente pode considerar, né? É a passagem de uma substância do estado gasoso diretamente para o sólido, ok? Então, sublimação nem é um método de separação de mistura. E peneiração, gente, é um método baseado-se, né, na granulação. Então, a única que é baseada na destilação é a decantação, letra A. Bem tranquilo, né? Atividade 3. Uma técnica usada para limpar aves cobertas por petróleo consiste em pulverizá-las com limalha de ferro. A limalha que fica impregnada de óleo é então retirada das penas das aves por um processo chamado de... Então, o que acontece, gente? A ave tadinha toda coberta de petróleo, então eles pegam, né, aquela ave toda suja e aí pulverizam com a limalha de ferro. A limalha de ferro é um pozinho de ferro mesmo, né? Um material com partículas bem pequenininhas de ferro. E aí esse ferro vai assim ser recoberto por esse óleo e ao colocar em contato, né, essa ave, passar por ela um ímã, o ímã vai atrair essa limalha de ferro que vai estar suja com esse petróleo. E aí o método que está sendo utilizado, gente, é um método de separação magnética, ok? Bem fácil essa também. Vamos aí para a atividade 4. Essa atividade é bem bacana, ó. Indica o melhor processo que pode ser empregado para separar os componentes do sistema a seguir, explicando cada caso e a propriedade que permitiu a separação. Então, água e óleo. Toda vez que a gente vai aqui aplicar um método de separação, a gente tem que identificar se é uma mistura homogênea ou heterogênea, ok? E qual que é aí o método que vai basear para a gente ajudar aqui nessa separação. Água e óleo, por exemplo, é uma mistura heterogênea. A água não se mistura com óleo. E aí, um dos processos que nós podemos, né, pelo fato de não se misturarem e a água ser mais densa, num material, num sistema, ela vai ficar na parte de baixo. Então, a gente pode usar a decantação, né, usando o funil de decantação para ajudar a auxiliar a separação desses dois líquidos. E a propriedade que permite, né, que a gente faça essa separação é a ação da gravidade e a densidade, ok? Sal e areia. Eu até comentei, né, no início dessa aula, quando eu falei da dissolução fracionada, que quando nós tivermos sal e areia, que é uma mistura heterogênea, porque o sal não se mistura na areia, o sal tem a propriedade de ser solúvel em água, a areia não. Então, a gente pode usar aí, né, como proposta, um método de separação, a dissolução fracionada, e a propriedade que permite, né, essa separação é a solubilidade, onde o sal não é solúvel em água e a areia não é, ok? Álcool etílico e éter. Ambos são compostos orgânicos, solúveis entre si, ok? Formam uma única fase. A única forma da gente conseguir separar aqui é por meio, né, da destilação fracionada
E a propriedade que permite essa separação é a temperatura de ebulição. Éter e álcool, né? O éter tem temperatura de ebulição menor, então num processo de destilação fracionada ele vai ser retirado primeiro, ok? Ele vai ser o primeiro a passar por todo o sistema de destilação e por último o álcool etílico. Oxigênio do ar atmosférico. Então, o oxigênio, gente, está presente no ar atmosférico, que é uma mistura homogênea, né? São gases. Então, o método que a gente vai usar para separar esses gases é utilizando a liquefação fracionada, onde a gente vai diminuir a temperatura de tal forma que a gente vai aí, né, passar o oxigênio pro estado líquido e aí, né, por meio dessa liquefação fracionada, a gente controla aí essa diminuição de temperatura de tal forma que, primeiro, a gente isola o oxigênio ou o nitrogênio ou outra substância para a gente conseguir aqui a substância de interesse. E a propriedade que permite essa separação também é a temperatura de ebulição, tá bom? Sal de cozinha, iodeto de chumbo insolúvel em água e água. Então, gente, esse método aqui é baseado na solubilidade. Sal de cozinha vai estar com a água e iodeto de chumbo não estará. Então, primeiro a gente filtra para aqui, né, isolar o iodeto de chumbo, seguido de uma destilação simples, né, onde nós vamos separar o sal da água. A propriedade que permite isso é o tamanho da partícula e a solubilidade, né? Porque o iodeto de chumbo não é solúvel em água e o sal é. E também a temperatura de ebulição do sal de cozinha em água quando nós estamos utilizando aqui a destilação simples. Ok? Última atividade agora, atividade 5. Atualmente, as distribuidoras de combustíveis misturam a gasolina uma quantidade aproximada de 24% em volume de etanol, para melhorar a qualidade da sua combustão. Sobre essa mistura, é correto afirmar que, letra A, apresenta maior potencial energético? Não, pessoal, isso está errado. Porque a gasolina, ela tem um maior, né, potencial energético. Quando se mistura etanol, esse potencial diminui, tá bom? Isso é um conteúdo que vocês vão ver mais na frente quando estudar termoquímica. Fiquem tranquilos quanto a isso. Letra B. Apresenta 24 litros de álcool em volume de 50 ml. Então, o enunciado fala aqui, gente, que na gasolina, né, tem uma quantidade de 24% em volume de etanol. Ou seja, o que significa esse 24% em volume, né? É uma porcentagem, gente, é uma concentração em porcentagem. O que isso significa? Que a cada 100 litros ou ml, ou uma quantidade, né? 100 litros de combustível, você tem, então, 24 litros de etanol. Então, se você tem a cada 100 litros de combustível 24 litros de etanol, então você vai ter a cada 24 litros de etanol, nessa porcentagem aqui, de 24% volume, você vai ter 76 litros de gasolina. Aí fala assim, nossa Simone, que difícil, fique tranquilo também, pessoal. Vocês vão estudar nessas concentrações lá no estudo das soluções, é um conteúdo mais avançado, ok? Apresenta 24 litros de álcool em um volume de 50 litros? Não, apresenta um volume de 24 litros a cada 100 litros de combustível, ok? Então, também está errado. Tá falando que pode ser separada pela adição de água. Gente, ser separado pela adição de água é o método de extração por solvente. E sim, gente, o etanol, né, ele é tanto solúvel em água quanto solúvel em gasolina. Isso é devido a uma propriedade, né, que vocês vão estudar mais à frente, que o etanol, ele tem uma parte da molécula que é polar, e aí interage com a água, que também é polar, e ele tem uma parte da molécula que é apolar, que também interage com a gasolina, que é apolar.
Só que a interação com a água é uma interação mais forte. Logo, se adicionar água num sistema que tem gasolina mais etanol, o etanol tende a ir para a fase que está a água, para a fase aquosa, ok? Então, sim, esse etanol pode ser separado da gasolina pela adição de água. E constitui um sistema heterogêneo? Não. Consiste de um sistema homogêneo, forma uma única fase. Certo, pessoal? Se teve alguma dúvida, por favor, deixe aqui no comentário que eu respondo para vocês, tá bom? E de conta aí, ó, com todos os seus livros preparados, porque Enem tá chegando, né? O projeto Eu Não Erro Mais, né? Que a Escola Online tá aqui preparando com muito carinho para vocês, tá aí para começar. Quer saber mais? Acompanhe no nosso Instagram. Lá a gente coloca todas as novidades para você. Tchauzinho, pessoal. Até a semana que vem.